Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à sala de imprensa do Ministério da Economia e Planeamento, a sala Carlos Rocha de Lolua. Hoje é terça-feira, estamos aos 16 de novembro de 2021 e, como fazemos todas as terças-feiras, teremos então o nosso briefing bissemanal, hoje no domínio da economia. Para tal, temos hoje o tema sobre a isenção das despesas aduaneiras na importação dos produtos da cesta básica. Então, este será o tema que vai dominar o briefing de hoje. Temos, como é de hábito, a nossa Secretária de Estado para a Economia, a doutora Dalva Ringote. Bom dia, Secretária. Temos também o Secretário de Estado para as Finanças e Tesouro, Dr. Otoniel dos Santos. Bom dia, Secretário. Passo então assim a palavra para iniciarmos o briefing de hoje. Será o Dr. Otoniel. Okay, muito obrigada. Muito bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade que nos dão. Vimos partilhar aqui aspectos ligados à isenção das despesas aduaneiras, associadas então àquilo que são a necessidade de aumentar o consumo dos bens essenciais. Neste domínio, do ponto de vista fiscal, temos a referir que o grande objetivo desta iniciativa é de facto permitir um menor custo por parte daqueles que transacionam estes bens e que naturalmente poderá refletir-se e de forma factual sobre os consumidores finais. Não é? Aqui na isenção dos direitos aduaneiros nós destacamos, portanto, uma medida que tem como duração um ano, e tem como principais produtos isentos o arroz, a carne de porco, a carne de vaca e todos os outros que também já estão definidos e cuja a noção já foi amplamente divulgada. Nós aqui trazemos uma perspectiva fiscal relativamente a esta medida, no que diz respeito à despesa fiscal que será assumida com esta iniciativa pelo Estado, no sentido de também partilhar esta noção com os presentes e percebermos então o esforço, não é, que o Estado está a fazer no sentido de permitir que esta iniciativa possa então também refletir-se junto daquilo que é o custo assumido pelos consumidores finais. E é assim que todos os bens que anteriormente estavam com taxas entre 20% e 30% previstas no Orçamento Geral do Estado para 2021, para 2021, passaram todos a ser livres do ponto de vista de direitos de importação. E aqui, nomeadamente a estes produtos que aqui apresentamos, que são claramente aqueles sobre os quais acredita ser os mais impactantes para o amplo consumo: o arroz, a carne de porco, a carne de vaca, a coxa de frango, o grão de milho, leite em pó, óleo alimentar, óleo de palma. Todos estes produtos são agora livres do ponto de vista de taxas ou direitos de importação. Isto permite-nos perceber que de janeiro até novembro de 2021, nomeadamente até o dia 12 de novembro, que foi feita esta estatística, foram já importados mais de 230 mil toneladas, um valor agregado destes produtos. E aqui tem grande impacto. 50%, mais de 50% destes produtos é representado pelo arroz, não é? O arroz
representa 121 mil toneladas de importação desde janeiro até a data que referi. Isto faz com que, do ponto de vista da despesa fiscal, ou seja, aquilo que o Estado deixa de arrecadar com a isenção que está definida, um total de 17 mil milhões de kwanzas. 17.975 milhões de kwanzas é o valor que, com a isenção, estes bens o Estado deixa de adquirir, valor este que é representado em quase 50% pelo arroz. Portanto, a isenção sobre o arroz representa, do ponto de vista da despesa fiscal, 8.800 milhões de kwanzas, e tem este peso naquilo que é a arrecadação sobre estes bens. Naturalmente, o que nós esperamos é que, então, toda esta despesa, essa limitação que o Estado terá em arrecadar por via desta isenção, se possa, então, transferir para aqueles que consomem estes bens por via da redução dos preços. Se permitem também fazer uma breve alusão àquilo que são os valores previstos relativamente à redução da taxa de IVA. Portanto, aqui já seria uma outra abordagem, não relativamente às isenções que estão previstas do ponto de vista daquilo que são as despesas aduaneiras. Do ponto de vista do IVA, e tendo em conta a necessidade de se definirem pressupostos, não é? Para a análise daquilo que seria a despesa fiscal, ou seja, o valor que o Estado deixará de arrecadar com a redução do IVA em alguns produtos de 14% para 7%. É considerado então uma cadeia de valor de importação e distribuição dos produtos que estão previstos, e também a admissão de uma margem constante de 25% do ponto de vista comercial. Com estes pressupostos, estima-se o impacto na receita de aproximadamente 55 mil milhões de kwanzas, que se distribui por duas linhas fundamentais, não é? A primeira, o IVA na importação, portanto, é no valor de 17 mil milhões de kwanzas, que representa 32% do valor que referi, e depois o IVA nas transmissões internas, com o valor remanescente, ou seja, de 37 mil milhões de kwanzas, que são, do ponto de vista geral, representam o valor que o Estado deixa de arrecadar com a redução do IVA para 7%, saindo dos 14% inicialmente definidos. Novamente aqui, contamos que esta despesa fiscal, ou seja, este deixar de arrecadar por parte do Estado, se poderá também refletir naquilo que é depois a transmissão dos preços junto de toda a cadeia até chegar ao consumidor final, mantendo então toda a informação que nós temos relativamente a isto. Seriam então estes dados que nós trazemos aqui para explicar também
de forma mais prática possível, com os dados extrapolados e alguns também já reais, como nas despesas aduaneiras, daquilo que será a despesa fiscal, ou seja, o valor que o Estado deixará de arrecadar com esta iniciativa, esperando que de facto depois se possa repercutir naquilo que é a precificação destes bens junto dos consumidores finais. Com isto, então, teríamos feito a nossa abordagem, o ponto de situação relativamente a esta matéria, e que estaríamos, então, disponíveis para responder às questões que nos fossem colocadas. Secretária, muito obrigado. Daqui a pouco vamos então para as nossas questões. Por agora temos a Secretária de Estado para a Economia, a doutora Dalva, que queira acrescentar alguns pontos. Muito obrigado, Secretário Daniel Santos, distintos jornalistas. Bem-vindos a mais uma semana do nosso briefing. Na verdade, e após a comunicação feita pelo secretário Daniel, se calhar para poder reforçar o benefício que estas medidas fiscais adotadas pelo Executivo em favor das famílias são, portanto, analisadas em dois momentos fundamentais. Em primeiro instante, o Executivo tomou em atenção a subida de preços no mercado internacional, os grandes índices das commodities nos grandes portais internacionais registraram um crescimento, um aumento, sobretudo dos cereais. E o segundo aspecto está relacionado com as despesas aduaneiras que, no ato da formação do preço, a estruturação do preço, impactam, tanto efetivamente, as famílias. E esta medida vem, de alguma forma, devolver a capacidade aquisitiva das famílias, é um alívio que o Executivo assume em benefício da população, naturalmente que também, e como disse muito bem o secretário Daniel, vai refletir-se na redução da receita fiscal. E a mensagem que se pretende passar aqui às famílias é que, naturalmente, o governo não está preocupado em olhar apenas para a receita, mas sim para aquilo que é a capacidade que as famílias têm de poder adquirir tanto os bens, tanto de necessidade e de amplo consumo, tanto a nível do nosso mercado. Tomou-se em atenção um conjunto de bens, não é, que nós temos elencado, que é o arroz, o feijão, as carnes suínas, caprinas, bovinas, os ovos, a batata, o feijão, portanto um conjunto de bens que poderão efetivamente contribuir para que os preços desses, que numa perspectiva montante, tenham impacto tanto acentuado na estruturação do índice do preço consumidor, com esta medida vão naturalmente, portanto, esperamos que o mercado reaja favoravelmente para que eles se reduzam e se traduzam tanto em quantidades benéficas para as famílias. Vale também referir que outras medidas adicionais estão sendo avaliadas pelo Executivo, que terão impacto, então, hoje é 2022, não é? Naturalmente, o que se espera é que o conjunto de ações levadas a cabo de forma transversal pelo Executivo, não é? Tenha o efeito desejado nas famílias e que as famílias tenham recursos financeiros, não é, para poderem, tanto fazerem parte ou poderem adquirirem, os bens necessários de consumo, tanto no mercado. No essencial, esta é a visão que se pretende passar. E para as famílias percebam o exercício está sendo levado a cabo pelo nosso Executivo. Há uma preocupação por parte do Executivo relativamente ao nível de preços que temos registrado, não só internamente, mas como também no mercado internacional, e há toda uma vontade expressa de poder aliviar toda a pressão financeira que o mundo e o país tanto têm enfrentado, sobretudo por força da Covid, e compreendemos nessa dimensão que quando se deu o grande surto, os mercados globais se encerraram e Angola, por ser um país importador, não ficou, tanto fora daquilo que é os efeitos negativos que a Covid causou na nossa economia. Portanto, nós somos um país
com uma capacidade de importação tanto relevante. A nossa capacidade de produção interna ainda não satisfaz as necessidades do mercado, logo temos este efeito tanto da subida do preço no mercado internacional. E com tudo isso, nós esperamos que as famílias, em primeira instância, compreendam tanto o trabalho que está sendo feito pelo nosso governo, pelo nosso executivo, e, em segunda instância, é também aqui chamar a atenção aos órgãos de fiscalização que devem trabalhar tanto em concertação com os órgãos centrais para garantir que o impacto desejado dessas medidas se façam sentir através de uma monitoria, de um controle e acompanhamento, e que a especulação desses preços não se reflita em uma despesa tanto expressiva no ser das nossas famílias. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Dalva, doutora Toniel. Agora sim, estamos abertos para possíveis questões. Temos alguma? Muito bom dia. Podem, por favor, apresentar-se antes. Ana Paulo, Jornal de Angola. Tenho 3 questões. Angola continua a gastar em média 3 mil milhões de dólares anuais para importar alimentos. Teremos capacidade interna para, num curto e médio prazo, baixar esta despesa pela metade? Segunda questão. Até que ponto a atual alta de preço dos alimentos lá fora afeta o país? E a última, o custo do frete marítimo e as taxas aduaneiras têm alguma influência no preço final dos bens importados pelo país? Obrigada, Ana. Temos também o Hermenegildo. Quer? Então vamos primeiro responder a Ana Paula, depois passamos para o Hermenegildo. Muito bem. E também para dar nota que temos aqui nossos diretores que poderão eventualmente querer dar alguma contribuição lá onde possível necessário for. Ana Paula questionava se Angola, os níveis de importação de produtos de alto consumo continuam sendo altos e saber se temos capacidade para reduzir o nível de importação. A redução das importações de bens, e aqui importa referir o PRODESE, que é um programa de apoio à produção interna, diversificação das exportações, substituição das importações, vem efetivamente levantar a tônica da necessidade de se criarem condições para que a capacidade produtiva do nosso país incremente. E esta criação de condições passa pela identificação de facilidades ou instrumentos financeiros que a classe empresarial deve afigurar-se de formas em que consigam produzir bens necessários para a nossa economia e, havendo excedente, naturalmente, o país exporta. E é natural que, se olharmos para a história recente da nossa economia, e eu refiro-me concretamente desde 2017, o Executivo angolano tem levado a cabo um conjunto de ações para poder potenciar a classe empresarial. E estas ações vão desde a formação e a capacitação, e quando falamos de capacitação não é só de gestão da empresa, mas também o tratamento dos solos, as suas correções, a identificação de instrumentos financeiros, e falamos aqui a bonificação das taxas de juros, falamos dos avisos publicados pelo Banco Nacional de Angola, que em primeira instância tem como objetivo contribuir para que a classe empresarial, e quando falo empresarial, até o terceiro setor, o setor cooperativo e associativo, trabalhem de forma a gerarem produtos suficientes para que se absorva a economia. E todo esse trabalho que está sendo levado a cabo de identificação, articulação e distribuição desses recursos
e quando falo de recursos, essas facilidades financeiras visam mesmo garantir que no curto prazo os nossos empresários, as nossas cooperativas tenham capacidade suficiente, quer do ponto de vista material, de equipamentos, para que possam responder àquilo que são as necessidades do nosso mercado. Nós, com o acompanhamento que está sendo feito a nível do executivo, pela garantia da formação que as nossas empresas, as nossas cooperativas estão a merecer. E aqui vale a pena dar um ponto assente, que quando falamos de cooperativa, também as mulheres fazem parte hoje do processo produtivo, porque temos cooperativas também lideradas por mulheres hoje. Todo esse exercício é para garantir que no curto prazo o país consiga reduzir as importações. E as importações, e a redução dessas importações, não se esperam que se deem em um ano. Nós não podemos pensar que todo esse exercício, até se compreendemos o processo de plantio, o processo agrícola é faseado, se tenha resultados no curto prazo. Mas atenção que os relatórios que o Instituto de Estatística, o INE, lançou recentemente, já reportou que na perspectiva setorial houve crescimento. Houve crescimento setorial. E o desejável é, naturalmente, que este crescimento seja numa perspectiva integrada e que tenha um impacto direto no produto interno bruto. Portanto, vamos sim estamos a trabalhar para garantir que no curto prazo se consiga naturalmente reduzir os níveis de importação, sobretudo dos bens essenciais e de amplo consumo. Dr. Daniel. Obrigado, secretária Dalva. Obrigado também a Ana Paula pelas questões. Aqui, relativamente às duas últimas questões sobre a alta de preços no mercado internacional e a questão do frete, se podem ou não influenciar, impactar no preço dos bens que são importados e que chegam aqui ao nosso mercado, é referir que, de facto, toda a externalidade são eventos que não são percebidos ou que não são tidos na análise de uma determinada variável ou um processo, impactam positivo ou negativamente depois no resultado final. Isto para dizer o quê? Para dizer que sim, há este risco de o aumento do preço dos produtos nos mercados internacionais que servem de importação ou de base para importação pelos operadores económicos aqui no nosso mercado, de importarem tanto essa alta de preços, né? É de facto explicado do ponto de vista teórico pelo aumento da procura e a redução da oferta nestes produtos em particular, faz com que haja um novo equilíbrio, haja um novo preço, e este novo preço depois é tomado por todos aqueles que queiram adquirir estes bens. Basicamente é dizer que se há menos pessoas a produzirem, a plantar milho, há menos pessoas a produzir arroz nos mercados internacionais, que são os locais onde os nossos importadores fazem as suas aquisições, mais pessoas vão procurar estes produtos e menos desse produto estará disponível para venda, irá originar automaticamente um aumento no preço. E este aumento do preço irá depois, na cadeia, irá passar para todos aqueles que tiverem algum contacto e intervenção com este produto e naturalmente aqui no nosso mercado também. Daí essa iniciativa que se tomou visa de facto aligeirar este impacto sobre a cadeia e sobre os consumidores finais. Relativamente ao frete, segue mais ou menos a mesma lógica, é de facto a limitação nos bens ou equipamentos que servem para que estes produtos possam ser transitados de um local para o outro. Temos já
conhecimento das limitações que existem nesse domínio. Naturalmente, há um aumento da procura, há uma limitação na oferta de todos os serviços e equipamentos associados ao frete. Naturalmente, o preço também aumenta, isto depois também impacta toda a cadeia. E então, o que se espera é, com a retoma da atividade económica, não apenas em mercados de fronteira ou mercados em desenvolvimento, mas em especial em economias já desenvolvidas, irá naturalmente resultar num aumento da oferta e numa normalização dos preços, né? Esta é a nossa visão e aquilo que nós esperamos que, independentemente de estamos a viver num cenário já conhecido desde finais de 2019, ainda assim o que se espera é que se consiga então fazer esse ajuste para que se possa normalizar e ter este equilíbrio nos mercados internacionais, que vão impactar também aqui no nosso mercado. Obrigado. Muito obrigada. Quer acrescentar, secretário? Não. Ok. Hermenegildo, apresentação e a sua questão, por favor. Muito bom dia. Hermenegildo Manuel da Angop. Na verdade, uma delas sentia-me ultrapassado. O que eu gostaria de questionar é que o Governo está com um discurso da produção nacional há quase 4 anos e, de repente, vem com a isenção. Que mensagem quer passar de concreto? É um recuo ou esforço do Governo? Produção nacional com a componente do Prodese, mas de repente vem aí a isenção das taxas, que há especialistas que dizem ser um recuo e há quem diz ser um esforço. Então eu gostaria de perceber aqui do Secretário de Estado. A outra questão é essa isenção essa isenção das taxas aduaneiras quase que não tem um reflexo direto na baixa do preço, tendo em conta que os produtos, boa parte deles mantêm os preços no mercado nacional e alguns desceram muito, né, quase que sem grandes mudanças. E a isso eu associo a questão da falta do poder de compra das famílias. Não seria reforçar o poder de compra das famílias associado à componente da isenção para que baixar o preço e não ter poder de compra, ainda assim há um contrassenso. Então gostaria de ver que estratégias concretas há para que se possa devolver o poder de compra às famílias, para que elas depois possam consumir esses produtos que deverão baixar nos próximos tempos. Obrigado. A questão que nos coloca deve também ser dividida em dois momentos. E como já referimos aqui em instante, o primeiro momento é a produção nacional. E nesta perspectiva, temos que concordar que o nosso país, ao longo de muitos anos, ou pelo menos até há pouco tempo, não possui uma capacidade produtiva, uma capacidade empresarial capaz de corresponder aos desafios econômicos do mercado interno. A agricultura, no processo da estruturação do PIB, até 2017, era inexpressiva. O setor diamantífero era inexpressivo. E, portanto, podemos elencar aqui um conjunto de setores que não tinham uma participação ativa no nosso PIB. E ainda nesta perspectiva, importa também referir que quando o Executivo se propõe a aumentar a produção nacional, tem consciência das dificuldades que os nossos empresários enfrentam. O desejável seria que a classe empresarial tivesse o músculo financeiro suficiente para poder contribuir para a produção de bens
necessários para a nossa economia. E, naturalmente, por ter compreendido as dificuldades que a classe empresarial enfrenta, foi definido este programa e, com recursos empolados, falamos de várias iniciativas, de vários projetos ou programas financeiros que o Estado tanto aprovou, e eu vou me referir apenas de alguns de 2017. E o mais recente é o alívio desde o Banco Nacional. Temos a linha de crédito do Deutsche Bank, tivemos também o PAC e tivemos outros instrumentos que, pelas condições estruturais dos nossos empresários, muitos deles não tinham condições de poder aceder a essas facilidades de crédito. Temos que compreender que hoje, pelo fato do mundo viver de forma de uma aldeia ou pela globalização dos mercados, os critérios de acesso às facilidades de financiamento ou crédito têm uma dimensão internacional. E que, no nosso contexto, poucas são as empresas que têm condições de aceder a essas facilidades. O caso concreto são os critérios que o Deutsche Bank, que o Executivo negociou com esta instituição financeira internacional, e que temos aproximadamente 4 empresas que tenham acedido a esta facilidade. Portanto, o que estamos aqui a dizer é que a produção nacional faz-se com recursos. E no contexto de escassez, é de fato uma responsabilidade acrescida por parte do Estado em procurar identificar mecanismos para apoiar a classe empresarial, e tem-no feito. E é verdade também que os resultados desta produção nas diversas áreas de atividade econômica não se refletem no curto prazo. Temos que compreender que o processo deve ser entendido no médio prazo e no longo prazo também, e o que se espera é que, neste período aqui abordado, o país, consiga conhecer, portanto, um número acima daquilo que até hoje nós temos. Só para recordar que houve uma produção a nível nacional, mas ainda não satisfaz as necessidades econômicas, e não podemos omitir este lado. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, não se trata de um recuo. O que se trata, sim, é da vontade expressa do nosso Executivo em compreender os fenómenos econômicos do mercado internacional e procurar devolver a capacidade de aquisição das famílias. Os governos tomam decisões, e as decisões, a adoção de políticas, são sempre em favor da população. Sempre em favor da população. Então, podíamos olhar numa dimensão diferente, buscar outro tipo de medidas e pensar. E esta não vai ser a única medida que o Executivo tem planificado para que as famílias possam ter maior capacidade aquisitiva. O IVA permanece, é um compromisso que o Executivo assumiu, não só a nível nacional, como também internacional. E temos que compreender que esta é uma medida de fato encorajadora, mostra que há um governo preocupado com a população, que há um governo preocupado com o fato de que o choque da redução do preço do mercado internacional, associado à redução ao impacto da Covid, impactou negativamente no mercado global, no mercado nacional. E as famílias angolanas não ficam de fora deste processo. E é preciso compreender que a estruturação dos preços não estão só associadas com a capacidade produtiva nacional. Há questões exógenas que também devem ser tomadas em atenção neste contexto. Portanto, é sim uma medida boa para as famílias, é uma medida que é oportuna para as famílias, e esperamos sim, como dissemos em instantes, que as instituições de fiscalização façam o seu trabalho.
E nós não podemos, de forma nenhuma, associar esses temas. Uma coisa é a produção nacional, que são utilizados como instrumentos financeiros, mecanismos próprios, e outra muito diferente é a capacidade que as famílias poderão ter de adquirir financeiramente em função desta medida recente adotada pelo Executivo. Obrigado, secretária Dalva. Acho que a secretária Dalva já terá abordado as questões. Eu, na verdade, o que iria apenas dizer, então, de complemento, relativamente à necessidade de olharmos para outros mecanismos de estimular portanto, o consumo, dando poder de facto às famílias, é apenas fazer a referência relativamente a todo o esforço fiscal que o Estado tem vindo a fazer, não é? Para permitir que haja esta ligeirar. Portanto, na verdade, isto trata sempre de um equilíbrio, uma balança. E sempre que o Estado faz alguma despesa, ou assume alguma despesa do ponto de vista fiscal, representa uma diminuição da sua capacidade para fazer pagamentos. E isto pressupõe dizer que, por esta via, o Estado está já a fazer a sua contribuição para que chegue, de facto, àquilo que como disse a secretária Dalva, chega ao consumidor final, chega às pessoas, portanto, o impacto da sua medida. Estas medidas que são tomadas, muitas podem não ter o impacto imediato, mas como disse muito bem Hermenegildo, em alguns produtos já se sente o impacto dessas medidas. Então, por outro lado, também é necessário garantir que, ao serem identificadas e implementadas outras formas de implementar, portanto, o crescimento do consumo através do aumento de compra das famílias, garantir que, ao se tomar essa medida, esta medida possa ser feita de forma perene. Perene queremos dizer que haja sustentabilidade. E essa sustentabilidade pressupõe haver receitas suficientes, constantes, que permitam então o Estado manter esta medida, para depois evitar que haja necessidade de fazer-se determinados ajustes que venham ainda a impactar novamente sobre os consumidores. Portanto, aqui a questão é mais equilíbrio, olhar de forma cautelosa, minuciosa para todas as variáveis que podem impactar sobre estas medidas e tomá-las de modo muito consistente, de forma segura, para de facto garantir que o impacto sobre os consumidores seja o melhor esperado. Obrigado. Muito obrigada. Sim. Eu queria para acrescer, o Hermenegildo sempre com questões de algebeira, não é? E é importante nós, tanto clarificarmos aqui alguns aspectos referentes à estruturação de preços, para que as nossas famílias lá em casa também percebam. Quando os nossos importadores fazem as aquisições de alguma commodity, e podemos falar o arroz, em países produtores como a China, a Tailândia, as Filipinas, pagam um preço. O custo do transporte deste país até Angola é também incorporado no preço. A seguir, temos as despesas aduaneiras, temos as despesas, os impostos que são incorporados, fazem todos parte da estruturação do preço, e daí a razão de muitas vezes os preços tanto se tornarem altos.
E o exercício levado a cabo pelo Executivo na redução das despesas aduaneiras está muito associado, e como dissemos inicialmente, em aliviar a carga referente a esta despesa nos preços. São grandes mudanças. Terá impacto nas famílias. Porque se o Estado prescinde de um valor acima de 50 mil milhões de kwanzas, o que se espera é que este valor não faça parte da estruturação do preço e as famílias tenham um bem à sua mesa a um custo menor. É o que se espera. É o que está preconizado neste caso. Portanto, as grandes mudanças hoje, que estão sendo levadas a cabo, quer do ponto de vista da tributação, do ponto de vista das despesas aduaneiras e tantas outras medidas estão sendo levadas a cabo, preparadas pelo Executivo para vigorar, portanto, num curtíssimo espaço, é que as famílias sejam potenciadas financeiramente para que possam, então, adquirir estes bens a um preço que seja comportável ao nível da sua renda. Portanto, quando diz que não há grandes mudanças, isto não é verdade. É uma mensagem errônea que se quer passar às famílias. Então, nós temos que valorar tanto todo este trabalho e que eu considero que é uma obrigação do Estado criar condições para que as famílias, a população, possa efetivamente adquirir bens a um preço, tanto que se possa compadecer aquilo que é a sua renda mensal. Obrigada, secretária. Temos tempo para mais uma questão, se houver. Por favor. Muito rapidamente. É a última questão. Sim, é mesmo a última questão. Por favor. Bom dia a todos os presentes cá nesta sala. Sou Ezequiel Paulino, jornalista de Folha 8. A minha questão consiste no seguinte. Visto que já foi retirado o imposto aduaneiro há algum tempo e agora com a proposta de redução do IVA pelo Presidente da República, até quando é que se pode resolver este impacto na vida da população? E por outra, gostava de saber se essa estratégia se pretende alavancar até quando? E por que de ser aplicada só agora, visto que o custo de vida dos angolanos já se vem vivenciando há algum tempo, né? Por que é que só agora é que está-se a aplicar essas medidas de forma a baixar o preço daquilo que são os bens de primeira necessidade? Será porque se avizinha ali o período das eleições? Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Dr. Ezequiel Paulino. As duas primeiras eu vou responder. A primeira, penso que nós já aqui acabamos por aflorar, tem a ver sobre a questão da tomada da medida e o impacto, né, real. Ou seja, nem todas as medidas são de impacto automático. O que é de impacto automático é aquilo que nós apresentamos aqui, que é de facto a despesa fiscal que foi já assumida e que está estimada relativamente à contribuição que o Estado vai fazer para que depois, em cadeia, possa chegar junto dos consumidores finais. Como disse Hermenegildo antes, em alguns produtos o preço já se começa a sentir a redução, noutros, por conta dos fatores, os agentes económicos que ainda podem ter em estoque produtos com um custo diferente daquele que tem agora a assumir, o impacto não será na mesma medida e com o mesmo automatismo. Quanto tempo irá durar esta medida? Essa medida irá durar durante um ano, tanto o IVA como a isenção aduaneira, até o final do próximo ano. Doutora Adolfo. E para crescer, Ezequiel, os Estados tomam decisões
e não podem ser entendidas essas decisões como oportunidades eleitorais. Penso que o nosso executivo nunca se escudou, em momento algum, de realizar eleições. Isto é uma questão que transcende aquilo que efetivamente é o nosso momento aqui. Por que só foi agora? Porque as grandes discussões, os grandes debates que os jornalistas levam a cabo, residem também no fato de não termos debates ou concertações, articulação com a classe empresarial. E todo este exercício que foi agora disputado resultou de uma escutação, de concertação com a classe empresarial, e foram várias reuniões, e vale aqui lembrar que o grupo técnico empresarial, que é representado por associações, confederações, cooperativas, é um ente, não é, que articula de forma sistemática com o Estado. E ao acompanhar a evolução do mercado interno, a situação da nossa economia interna levou a que o Executivo tomasse a decisão concertada. Nós não podemos tomar medidas com impacto fiscal, com impacto econômico, com impacto social, de ânimo leve. Não se pode acordar e tomar uma decisão. Depois sereis vós a criticar o próprio Executivo. Portanto, a oportunidade é boa e demorou para ser adotada, porque internamente os ministérios, porque não foi o Ministério da Economia, não foi o Ministério das Finanças, mas foram os membros, as instituições, portanto, que fazem parte do corpo do Executivo, ou os departamentos ministeriais, que concertaram, por muitas discussões aturadas com a classe empresarial, para se identificar primeiro quais eram as medidas que teriam impacto nas famílias. Porque foram apresentar um conjunto de medidas a serem adotadas. Esta, porque haverão outras em 2022, estão sendo agora refletidas em sede de grupos técnicos, para garantir que, efetivamente, a primeira fosse esta e as complementares fossem adotadas a seu tempo. Agora, e como disse na minha abordagem inicial, o Estado não pode ser visto como um ente que quer aproveitar-se do contexto eleitoral. As eleições vão se dar no momento próprio. O que se quer aqui fazer é encontrar e definir mecanismos que possam efetivamente contribuir para que a capacidade aquisitiva das famílias se reflitam no seu dia a dia. E nada, e absolutamente nada, tem a ver com a situação eleitoral. Porque o povo não vive de eleições. O povo vive do seu esforço, do seu trabalho, vive daquilo que efetivamente são o resultado das suas ações boas e benéficas para a sociedade. E o Estado aqui presente está a fazer o seu papel e que poderá ser feito um dia antes das eleições. É dever do Estado identificar e implementar políticas que contribuam para a melhoria de vida das populações. E a noção errada que se tem é sempre associar um ato do Executivo com medidas eleitoralistas, o que não é verdade. Dará gosto, se sairmos de Luanda e viajarmos um bocadinho para o interior do país, aquele funcionário que está no interior do país ficará satisfeito com o incremento num patamar a ser definido. Faz toda a diferença. Portanto, é neste contexto que estamos a trabalhar, o Executivo está a trabalhar para que medidas similares a estas sejam adotadas para que todos nós, para que as nossas famílias possam efetivamente beneficiar daquilo que é o trabalho que está sendo levado a cabo. Muito obrigado. Não sei se devolvo a palavra finalmente. Sim, muito obrigada, secretária. Chegamos então assim ao fim da nossa sessão de perguntas e respostas. Vamos rapidamente partilhar a nossa agenda da semana. Hoje está a acontecer o lançamento do PREI, que é o Programa de Reconversão da Economia Informal no Mercado do 30, pelo Sr. Ministro, o Dr. Mário Augusto Caetano João.
Temos na quinta-feira o nosso briefing no domínio do planeamento e a seguir teremos o webinar sobre o microcrédito, desembolso, reembolso e projetos de bandeira. Queremos agradecer a presença dos secretários de Estado mais uma vez e agradecer a presença de todos aqui e muito obrigada. Desejamos a todos um bom dia. Até à próxima.